Paz do Senhor, queridos seminaristas, Deus abençoe vocês. Um bom dia para cada um, né? São 8h55. Estou um pouco já atrasado, queria voltar mais cedo. Vou apresentar aqui a nossa palavra, né? Eu falei para vocês que eu ia trazer um resumo, né, da prova para vocês, tá? Então vocês prestem atenção direitinho, pode ver várias vezes, tá? Que a prova vai ser baseada nisso que eu vou falar para vocês aqui, tá? Aí eu dei última forma na prova de consulta, porque eu fiquei pensando o seguinte, vai dar uma confusão tremenda. Esse livro tem 100 e poucas páginas. Então, para você ficar procurando uma resposta aqui, vai complicar para vocês, certo? Então, eu fiz esse resumo aqui, vocês prestem atenção nele, tá? E não vai ser prova mais de consulta, certo? E outro detalhe dessa prova é que eu não vou fazer nenhuma pergunta, tá? Eu vou afirmar só, eu vou falar. Aí vocês vão dizer se eu estou certo ou errado, tá? Por exemplo, eu boto uma frase assim, Jesus não vai voltar. Eu não estou perguntando, eu estou falando. Aí vocês vão analisar, Jesus não vai voltar? Ah, Jesus vai voltar, então eu estou errado, entendendo? A Bíblia não é inspirada por Deus. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando que ela não é inspirada por Deus. Aí vocês vão botar o quê? Errado. Né? Estou dando aqui um exemplo, tá? Então, não vou botar nenhuma pergunta na prova. Só vou botar afirmativas e vocês vão botar se eu estou certo ou estou errado. Aí eu vou saber se vocês entenderam mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, eu só vou falar sobre aquilo que eu vou fazer na prova. Bem, nós estamos estudando teologia, né? Nosso livrinho está aqui. Então, o que é uma boa teologia? Uma boa teologia é uma teologia baseada na doutrina ou fundamentada na doutrina de algum teólogo, de algum estudante da Bíblia, de algum cientista, de um grande pastor. Não. Uma boa teologia é uma teologia fundamentada na palavra de Deus, tá? Então, tem muitos teólogos bons por aí, mas o problema é que tem uns que são liberais e inventam muita doutrina, anula muita coisa da palavra de Deus, porque se ensoberbece, fica vaidoso e acha que é o cara. Mas o único intérprete da palavra de Deus é o Espírito Santo, tá? Eu estou gravando aqui na minha varanda, tem uns barulhos aí, criança chorando, carro passando, alto-falante, cachorro latindo, mas isso aí faz parte do processo, tá? Então, mas uma boa teologia não é baseada em homem, certo? Uma boa teologia, ela tem fundamento, é fundamentada na palavra de Deus, tá? Então, nunca saia desse parâmetro. A boa teologia é aquela que é fundamentada na palavra de Deus. Pode ser uma ótima doutrina, tudo bem, mas tem fundamento bíblico? Não. Então, sai fora. Pode ser uma boa ideia, um bom costume, mas não tem nada a ver, tá? Isso aí é uma coisa bem importante que leva muito crente a fazer coisas que não devia, né? Como heresia. Bem, a segunda coisa que eu quero falar com vocês, vão prestando atenção, a palavra teologia, ela se origina de duas palavras gregas. Theos, que é Deus, e logos, palavra. Então, Theos é Deus, logos é palavra, o tratado, o estudo, né? Depende do contexto. Então, teologia, né, é um estudo das coisas de Deus. Então, teologia não é isso que falam por aí. Ah, teologia não precisa, teologia vai te estragar, teologia não sei o quê. Então, você ouve muito ouve muito essas coisas que se originam na ignorância, né? Porque o brasileiro é muito mal informado, sabe? E ele, mal informado, ele passa essa má informação para os outros. Ele ouve
né? A gente não pode, tem que perder esse hábito de ouvir e sem confirmar aquilo já sai falando. Então isso aí está errado, tá? As pessoas não sabem nem o que é teologia. Teologia é o estudo de Deus, tá? Então você, vou estudar teologia, está estudando as coisas de Deus. Então grava aí, teologia, tudo está no livro, tá? Tudo está no livro. A palavra teologia origina-se de duas palavras gregas, tel, que é Deus, e logos, palavra, ok? Lá no hebraico, né, nós já temos vários nomes de Deus lá que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Bem, outra coisa importante, né? A palavra, deixa eu ver aqui, vamos mais para frente. Vamos aqui, na página 20, as principais definições de teologia, tá? Existe a teologia dogmática, a teologia exegética, né? Você estuda a Bíblia e estudos originais da Bíblia, o que quer dizer aquela palavra grega, o que quer dizer aquela palavra em hebraico, aí você está estudando a Bíblia, né? Isso aí se chama teologia exegética, certo? É muito importante isso, né? Mas isso aí é mais para quem conhece o grego, o hebraico, tem uma noção, né? Não precisa falar nem ser doutor, só você fazer igual eu fiz, tá? Estuda, aprende. É fácil assim. Então, a teologia ela tem as principais divisões. Tem teologia exegética, a dogmática, né? E a teologia histórica, teologia bíblica, teologia natural, né? Teologia natural, não sei se sabe. A teologia prática é aquela teologia que você aplica ela na tua vida. Você está visitando alguém, orando pelo enfermo, uma visita pastoral, qualquer coisa de evangelismo, entendeu? Essas coisas assim, a gente considera como a teologia prática. Você está praticando aquilo que aprendeu, né? E se a gente não praticar aquilo que aprendeu, não adianta, né? Certo? Adianta para o teu conhecimento, mas é bom que a gente receba, como disse o apóstolo Paulo, que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Então a gente aprende a palavra, né, para poder repartir com aqueles que não têm. A finalidade de aprender é essa, entendeu? Ninguém é o mar morto, só recebendo. Temos que ser o mar da Galileia. Se encher de peixe e alimentar os outros também, tá? A teologia prática é isso, é praticar aquilo que você aprendeu. E tem a teologia pragmática, certo? Que a gente já falamos bastante sobre ela. Vamos fazer aqui, ver um slogan da teologia pragmática. Vamos fazer, se deu certo, vamos continuar, mesmo que não esteja de acordo com a Bíblia. Os pragmáticos, eles jogam a Bíblia para trás. São crentes, mas eles vão fazer algo. Está dando certo, mesmo que não seja da palavra de Deus, segundo ela, mas está dando certo, vão continuar. Mas Deus não aceita isso. As coisas para dar certo tem que ser de acordo com a vontade de Deus, né? Mas as pessoas não estão ligando nem para isso. Então, muito cuidado com a teologia prática. Na página 26, você lê isso bastante aí, que isso aí é muito importante, tá? Para você não embarcar numa canoa furada, certo? Se está errado, Deus não está no negócio, não. Teologia da libertação, certo? É outra teologia, é uma teologia meio humanista. Teologia da prosperidade, vocês conhecem, né? E tem a teologia contemporânea. Então, você grava bem, certo? Isso aí é muito importante. A gente tem que ver. Eu vou botar uma teologia aqui, você vai ver se eu estou certo ou errado, tá? Então, você estuda essa parte da teologia, certo? Então, eu vou repetir aqui: a teologia contemporânea, né? Teologia prática, teologia natural, certo? Teologia natural é muito importante. Por quê é importante?
É o conhecimento das coisas de Deus que se obtém pelo estudo da criação da natureza. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu está lá no Salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Uma das provas da existência de Deus é a natureza, né? Como é que poderia surgir tudo isso se Deus não tivesse criado, certo? Então, a teologia natural é isso aí. Você aprende, né, pelo estudo do Sol, das estrelas, da Lua, da Terra, da natureza, dos animais, de nós mesmos. Nós não aparecemos de repente. Alguém nos criou. Então, isso é uma forma, é uma prova da existência de Deus. Ok? E não confundir. Então, leia isso aí, é importante. Outra coisa também, as ideias errôneas, na página 29, as ideias errôneas acerca de Deus. Então, lamentavelmente, muita gente tem uma ideia muito errada, né? O mundo, né? Parece que não tem 1 bilhão de crentes ainda, mas o mundo tem uma ideia muito errada de Deus, certo? Tem o politeísmo, que é uma crença de adoração a muitos deuses, né? O politeísta, ele adora vários deuses. É um sincretista, igual o povo de Israel era, né? Eles eram assim, adorava a Deus, se desviava, aí ficava adorando outros deuses, voltava, adorava a Deus, era assim. Eles eram politeístas, mas eram sincretistas também, que é a mesma coisa, tá? Politeísmo, adoração a vários deuses, presta atenção. E também o panteísmo. O panteísmo significa que tudo é Deus. Deus é a natureza, isso é o panteísta, e a natureza é Deus. Gente, tem muita religião assim, muita. Muito. Os ecologistas, em regra, a maioria dos ecologistas são tudo panteístas. Inclusive, eles chamam a Terra de mãe natureza. A Terra é a mãe natureza. Pode ir uma coisa dessa? Então, pensa você que isso aí não funciona na vida de muita gente, está sendo enganada pelo diabo. Entendeu? O panteísmo, o deísmo, né? É a doutrina que crê na existência de Deus, mas também acha que Deus abandonou, igual eu falei para vocês na aula, né? Deus criou o mundo e fez igual o relojoeiro. Fez o relógio, entregou para lá e não cuida mais dele. Não, Deus não. Deus continua cuidando do universo, as estações já de frio, né? Do inverno, do verão, primavera, outono, continua. Deus está permitindo, né, que a terra produza o alimento. Então, Deus não abandonou a terra como os deístas falam. E também o materialista que não acredita de jeito nenhum, né, no mundo espiritual. Certo? Para o materialista não existe diferença entre matéria e mente espiritual. Tudo morreu, acabou. Certo? Isso aí é a ideia errônea que eles têm de Deus. Deus não existe. É os ateus, né? E o idealismo, certo? O idealismo, ele nega a existência do mal. Tu chega para um idealista, ele está doente, tu fala, está doente? Não, estou doente não. Tu é pobre? Não, estou rico. Entendeu? Então, ele vê a vida dessa maneira. A teoria é a negação do verdadeiro mal. Ele diz que o mal não existe. O mal é a gente que imagina que ele existe. Quem cria o mal é o nosso pensamento. Que tudo é bom. Isso é o pensamento dele. Entendeu? O idealismo também é uma característica de quem é sonhador, visionário, que defende utopia, que devaneia. Um idealista, estando enfermo, ele afirma com toda certeza que não está doente. Entendeu? Que a doença não existe, não. Isso é invenção. E a dor que está sentindo? Não, não estou sentindo dor, não. Então, existe essa doideira por aí. O ateísmo, que é o materialista também, certo? Não crê em Deus. O agnóstico, ele crê e não crê, né? Ele acha que Deus não pode ser conhecido pelo conhecimento. Gnosticismo é conhecimento. Agnóstico é aquele que não crê que o ser humano tem a capacidade de conhecer Deus. Que Deus é limitado. Nós somos limitados. Então, esse negócio de conhecer Deus não existe. Então,
Ele se esquece que a gente conhece Deus por aquilo que ele revela. A gente não conhece Deus na sua plenitude. Quem conhece? Só o Espírito Santo, né? Mas a gente não conhece Deus assim. Nós conhecemos Deus através do que ele se revela para nós. Inclusive a natureza, a Bíblia, o Espírito Santo habitando em nós, a fé, né? E o evolucionismo também, certo? Então, o evolucionista, você já sabe que a gente, um veio do macaco, o outro veio da explosão do Big Bang. Então, é assim que funciona, ok? Bem, a existência de Deus agora, na página 34, né? Deus, vocês prestem atenção nisso, tá? Deus, ele nunca, você vê na Bíblia, ele querendo provar que ele existe, né? Algum escritor que Deus usou para escrever a Bíblia, querendo fazer um tratado para mostrar, provar que Deus existe. A Bíblia não tem essa preocupação. Já em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia já fala em Deus normalmente. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, é assim que a Bíblia é. A Bíblia é assim de começo ao fim. Deus existe, ponto final. Acredite quem quiser. Entendeu? Quem quiser acreditar, acredita. Mas a Bíblia, Deus não tem essa preocupação de estar provando nada a ninguém. Certo? As provas estão aí, a natureza, a minha existência só pode ser o quê? Deus, a tua também. Certo? Então, isso aí Deus não tem essa preocupação, não, certo? Então, nós nunca veremos na Bíblia Deus querendo provar que ele existe, certo? Presta atenção nessa pergunta. Pergunta não, nessa afirmação. Tá bom? Bem, nós temos também aqui, na página, vamos aqui para a página, deixa eu ver se eu tenho a página aqui. Certo. Nós vamos aqui para os atributos de Deus, certo? Os atributos de Deus é muito importante, certo? A palavra atributo, dentre algumas definições, destacamos aquilo que é inerente à natureza da pessoa, nesse caso Deus. Vamos ver aquilo que faz parte da natureza de Deus, é inerente à natureza dele. Não tem como, certo? Sair. E sendo Deus eterno, sabe como é que é, né? Então, é preciso saber entender, tá? Por exemplo, Deus é espírito, certo? Daí a gente estudamos bastante isso, né? Deus é eterno. Eterno aqui, presta atenção, significa que Deus, certo? Sempre existiu, entendeu? Então, a eternidade não é um atributo moral. A eternidade de Deus é um atributo natural, absoluto, certo? Então, a eternidade não é um atributo moral. Por quê? O que é a diferença de um atributo moral com um atributo natural? O atributo natural, Deus não pode transmitir, ele não transmite para a gente. Por exemplo, a eternidade que nós tivemos começo, a nossa eternidade é limitada. A eternidade de Deus é absoluta porque ele não teve começo. Mas Deus é espírito, nós não somos. Deus é eterno, Deus é imutável, não muda. A gente está sempre mudando para pior, para melhor, não tem jeito. Deus é autoexistente, não precisa de nada externo para existir, ele existe dele mesmo. Entendeu? A gente não é autoexistente. Eu dependo de ar para respirar, eu dependo de comida, eu dependo de água, dependo de Deus, né? Ok? Deus também é onisciente, ninguém é onisciente, ele é onipotente, nada é impossível para ele, ele é onipresente, está em todo lugar que ele quiser, ele é soberano, quem manda é ele. Então, ele é infinito. Então, isso são atributos naturais. Então, não confunda atributo natural com os atributos morais, porque os atributos naturais ele não pode transmitir. Os morais ele pode. Entendeu? Por exemplo, Deus,
os atributos morais agora. Deus é amor. Ele pode derramar o amor dele no nosso coração, né? Deus é santo. Ele é Deus que nos santifica, né? Então, são atributos que ele transmite para nós. Mas, lógico que a gente não vai ser santo igual a Deus, não vai ter amor igual Deus tem. Amar igual a Deus ninguém consegue. Mas ele dá para a gente. Então, os atributos morais, ele pode dar uma parcelazinha para a gente. Entendeu? Agora, ele transmite. Agora, o atributo natural não tem como ele transmitir. Você nunca vai ser onipotente, onipresente, nem onisciente, nem eterno no sentido absoluto, né? Outros atributos, então, Deus é amor, santidade, sabedoria, fidelidade, porque Deus é digno de toda confiança, verdadeiro, não existe desonestidade em Deus, bondade, longânimo, ele tem uma paciência com a gente erra, peca, ele está lá esperando. A graça, a misericórdia é um atributo, né, moral, tudo isso ele nos dá. Ele manda a gente ser longânimo, ele manda a gente ter misericórdia, né? Ele manda a gente ser justo, ele manda a gente ser verdadeiro, ser fiel, ser bom. Ele manda a gente buscar sabedoria. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Deus é amor, ele manda amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, os atributos morais ele pode transmitir para a gente, tá? Então, não vai confundir atributo moral com espiritual. Lê bem isso, matéria de prova, tá bom? Vamos aqui para outra ideia aqui. Vamos aqui para os nome de Deus aqui, tá bom? Nome de Deus. Bem, nós vimos aqui, né? Deus tem vários nomes aqui, significa uma atividade dele, né? Elohim, eu já expliquei bem na aula, Elohim, né? Esse nome é um nome plural, Elohim. O singular é Eloá. Então, o plural de Elohim, de Eloá, é Elohim, né? Traduzido Deus, lá no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus, céu e a terra. Está no plural, então, né? É uma pessoa só. Um Deus só e 3 pessoas. Nós explicamos bem isso na aula, ok? Então, Elohim é um nome de Deus, da Trindade. E El Elyon é Deus Altíssimo. Estuda bem isso, tá? El Elyon é o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo está acima de tudo. No hebraico é El Elyon. Então, quando fala o Deus Altíssimo, no hebraico é El Elyon, porque El é Deus, tá? E Jeová também é um outro nome de Deus. Muita gente faz até muita confusão aí, né? Com Jeová, a Bíblia manda usar o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, né? Ah, mas eu uso Jeová. Tá errado, né? Deus até pode fazer milagre por causa da ignorância de alguns. Tem fé, mas é ignorante quanto ao conhecimento. Mas Jesus falou, em meu nome, Jesus, expulsarão demônio, não é em nome de Jeová, de Adonai, nada disso. Adonai significa Senhor. Esse nome até se aplica a Jesus, né? Jesus mesmo falou, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Né? Ainda usou a outra palavra, eu sou. Eu sou aquela palavra que Deus falou para Moisés, né? Moisés, Senhor, eu vou libertar o povo do Egito, o que eu vou falar para Faraó? Quem me mandou? Diga para ele que eu sou, te enviou. Certo? Eu sou revela a autoconsciência, passado, presente e futuro. Jesus se aplicou a si mesmo isso. Quando ele estava em confronto lá com os fariseus, os líderes religiosos inimigos dele, ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí acharam que ele estava blasfemando e foram apedrejá-lo e ele saiu fora, né? Então, muita paciência que Deus tem, né, com esse povo, de coração duro, né? Então, eu sou isso aí, revela passado, presente. Inclusive, até os judeus, nem no tempo de Jesus, nem usava a palavra eu sou, porque era só Deus que podia falar isso, né? E eles entendiam assim.
Então ninguém dizia, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu sou médico, nada disso. Eu carpinteiro, eu médico. É mais ou menos assim, entendeu? Mas ele não usava a palavra eu sou. E Jeová Jireh, o Senhor proverá. Aqui trata da provisão. Quando Abraão falou para o filho dele, ele perguntou, pai, cadê o cordeiro? O que Abraão falou? Meu filho, Deus proverá. Ele falou Jeová Jireh no grego, no hebraico. Tá? Então, Jeová Jireh. Jeová Rafá é o Senhor que sara, muita frase na Bíblia, dizendo no Velho Testamento que o Senhor que sara, é o Senhor Rafá. E Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. É o versículo mais conhecido, né? Hoje muitas igrejas se cumprimentam assim, Shalom. Shalom é Jeová, é a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, né? Bem conhecido. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Tidesquinu, é o Senhor, é a nossa justiça. Jeová Sabote, é o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, é o Sabote, tá? E Jeová Samá é Deus presente, tá? Deus presente. Então, vamos lá para a gente encerrar, tá bom? Então, agora, sobre a Trindade, a Bíblia revela a distinção das três pessoas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bem tranquilo, tá? Está escrito na Bíblia. Jesus falou, olha, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Na bênção apostólica ele fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então a gente vê que essas distinções são na Bíblia, tem muitos versículos que está falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Estevão estava morrendo, apedrejado pelos inimigos de Deus, a Bíblia diz que ele olhou e viu o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. Né? Jesus, no batismo de Jesus, quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele. E o Pai falou, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Né? Então você vê que existe uma distinção entre o Pai e o Filho. Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, né, conversando com Moisés e Elias, e os três apóstolos estavam lá também, Pedro, Tiago e João, e vê uma voz do céu, o Pai falando, esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado, a ele ouvi. Entendeu? Então a gente vê que não tem como você dizer que o Pai e o Filho é a mesma coisa. Tem distinção. Jesus não tinha problema de mente, de conversar com alguém que era ele mesmo. Né? No capítulo 17 de João, do Evangelho de João, ali Jesus ora ao Pai. Jesus vai orar para ele. Então, essas aí são coisas sem cabimento, né? Então, a gente sabe que a Bíblia revela a distinção de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia chama os três de um Deus só. Por quê? Porque fora deles não tem Deus. Deus é só os três. Entendeu? Então, isso aí é importante você saber. Então, a Bíblia revela. Então, claro, tem muitos mais versículos, né? Mas só esses aqui já dá para vocês brincar, né? Então, a Bíblia revela. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos. Então, o Pai é divino. Quando a gente diz que Jesus é Deus, não está dizendo que Jesus é o Pai. Quando a gente diz que o Espírito Santo é Deus, não está dizendo que ele é Jesus. Está dizendo que eles são divino. E são Deus também. Mas formam um Deus só. Tá? Porque fora deles não tem. Eles são unidos em essência. Não tem assim confusão, contenda entre eles. A vontade deles são unida. A harmonia é unida. Ninguém se queixa um do outro. Eles trabalham em harmonia, um conhece o outro. Jesus falou, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E a quem o Filho quiser revelar.
Então a gente só conhece o que Jesus revela. Agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece todas as coisas e penetra até as profundezas de Deus. Então está muito claro que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas são um Deus só. Está entendendo? Três pessoas divinas formam um Deus. Como a humanidade, né? Não existe outra humanidade fora dessa, não. Existe uma humanidade só. Mas quantos bilhões de pessoas não existe? Então existe, né? Existe um Deus só, mas em três pessoas. Entendeu? E sempre quando a função de um, o outro está presente. Certo? Então, isso aí é tranquilo. Por que a gente está falando isso? Então, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos e completos. Certo? Jesus era menor do que Deus, no sentido que ele assumiu a humanidade. A Bíblia diz, sendo Jesus em forma de Deus, assumiu uma forma de servo. Ele voluntariamente, sendo divino, para morrer pelo nosso pecado, ele tinha que se tornar humano. Então, quando ele assume uma forma humana, ele assume uma forma também de ser o menor para obedecer o Pai. Entendeu? Mas ele não deixou de ser divino, ele assumiu mais uma natureza. Porque Jesus não é igual, tinha um professor que me ensinou que era dois Jesus. Quando Jesus estava repreendendo o vento, fazendo milagre, era o Jesus Deus. Quando Jesus estava dormindo, era o Jesus homem. Nunca vi dois Jesus na Bíblia. Tu vê? Aí o que acontece? O Jesus está dormindo, é o Jesus. Jesus tem duas naturezas e uma personalidade só. É uma pessoa com duas naturezas. Não tem confusão, esse pessoal é que inventa. Ou dizem, ou povinho para inventar. Então, a gente tem que ver isso aí. Então, existe o quê? Os unicistas. Os unicistas, o que eles ensinam? Eles ensinam que Jesus, Deus é uma pessoa só, no sentido de harmonia, os ideais deles são só, mas são distintos, certo? Porque ensinam que rejeitam a trindade, certo? É uma pessoa só. Uma hora o Pai se manifesta como Filho, outra hora ele resolve se manifestar como Espírito Santo, e outra hora ele se manifesta como Jesus. Então, tem essas igrejas, o nome dela é a Igreja de Jesus. Jesus é que é o Pai, Jesus é que é o Espírito Santo. Inclusive, muitos desses ensinamentos, eles ensinam que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Entendeu? Quando Jesus falou, Pai, em tua mão eu entrego o teu Espírito, será que Jesus estava doido? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ao Pai. Entendeu? Então Jesus tinha Pai. Então aí eles falam, uma hora Jesus se manifesta como Pai, outra hora ele se manifesta como Filho, e outra hora ele se manifesta como o Espírito Santo. Então é uma pessoa só. Mas a Bíblia está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vê como é que o ser humano é, né? Complicado. Fazer o quê? Ninguém consegue mudar ele, não. Se você for para a igreja dele, você tem até que se batizar de novo, porque ele não aceita o seu batismo, não. Tem que ser em nome de Jesus, tudo é Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Certo? Então, os unicistas, eles ensinam que Jesus é o próprio Pai e também o Espírito Santo. E existe, por outro lado, também o outro oposto, que é o triteísmo, certo? O triteísmo é a ideia de três deuses. Não existe três deuses na Bíblia, existe um Deus só. Só há um Deus. E pronto. Entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus só, mas são três pessoas distintas. Então, o triteísmo ele já pensa diferente. Não, existe três. Se Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, então existe três deuses. Entendeu? É outra confusão, que não existe triteísmo na Bíblia. Certo? Nós não somos unicistas. Unicista é quem crê num Deus só, sem
distinção das três pessoas. Na verdade, o unicista não crê na Trindade. Nós somos trinitaristas, sabe por quê? Porque nós cremos no Pai, a gente crê no Filho e no Espírito Santo. Eu tenho certeza que você crê que o Pai é um, o Espírito é outro e Jesus é outro. Por quê? Porque é a Bíblia que diz. Tá entendendo? Mas eles estão com a Bíblia ali, mas não quer explicar, tá bom? Então, por enquanto é isso. Então, qualquer coisa vocês colocam aí, que não entender, coloca aí perguntando, tá? Agora, a consulta eu dei a última forma. Não vamos fazer prova de consulta não, que vai piorar. Então, você estuda bem o que eu falei aqui, você vai tirar um 10 bonitão lá, tá bom? Muito bonito esse 10 que você vai... Já estou vendo esse 10 aí. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca lá no nosso zap lá, tá? Nosso grupo. Você já coloca lá, porque aí a tua pergunta pode servir para outras pessoas também, tá bom? Um abraço aí, um beijo no coração, até segunda. E eu vou entregar o livro também da outra aula. Na primeira aula, a gente vai começar a prova, eu vou começar às 7h30, sabe por quê? Para dar tempo das pessoas que estão vindo do trabalho, né? Começar junto, tá bom? Mas não quer dizer que você vai chegar em cima às 7h30. Se você puder chegar cedo, chega, tá? Mas a prova eu vou começar às 7h30. E na segunda aula eu vou já depois do intervalo, né? A gente já vai começar na outra matéria, tá bom? Que é muito boa. As mais difíceis está passando, tá bom? Um abraço aí, Deus te abençoe. Tamo junto.